E podemos começar, né? 8h10, aí 10 minutinhos, aí o pessoal chegando vai acompanhando depois. Uhum. Eu vou apresentar você e Bom, aí passo a palavra. perfeito. Então, gente, o seminário aberto de hoje é com o Jaider Roger. Ele é membro do CIPSE, designer, psicólogo e mestrando pelo Programa de Antropologia da Universidade Federal da Bahia. A área de pesquisa envolve o evangelicalismo no Brasil pelas lentes da teoria crítica brasileira e pela psicanálise. Então, passo a palavra, Jaider. Valeu, Ricardo, obrigado. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, no seminário aberto de hoje teve uma coincidência, né? Para quem acompanhou a programação do mês passado, o Paulo fez um percurso, né, bem filmográfico assim também, acerca de alguns filmes e conectando com algumas passagens da obra do Freud de Luto e Melancolia. Que foi bom que eu ia fazer algo parecido com o filme Hereditário, mas aí eu aproveitei esse mês aí para dar um viés um pouco diferente, para não ficar muito igual ao dele, que foi uma excelente exposição, e está lá no nosso YouTube para aqueles que não puderam acompanhar no dia, né? E aí eu selecionei como tema o filme Hereditário, vou falar um pouquinho sobre ele, e dei como título A Inevitabilidade do Trauma. O que eu acho, assim, para começar interessante, é que, assim, filme e com a temática de luto, a gente tem uma infinidade aí, né? Daria para traçar dezenas de milhares de filmes que abarca a ideia de luto, de perda, de melancolia, como tema e eixo principal do filme, né? Essa dificuldade de traçar uma lista, né, a depender da idade e da geração da pessoa. O primeiro contato com ela pode ter sido lá na sessão da tarde com o Meu Primeiro Amor, com Macaulay Culkin, ou, sei lá, A Culpa é das Estrelas para alguém mais novo, ou até os filmes recentes da Disney, que tem, querendo ou não, abarcado também esse assunto, né, como Up, como aquele Coco, o próprio Soul, né. Mas o que eu achei particular em Hereditário é o que eu chamei aqui a nível de exposição de inevitabilidade do trauma. É um filme de terror, escrito e dirigido pelo Ari Aster, em 2018. Esse é o primeiro longa que ele efetivamente fez. Hoje ele já está um pouco mais reconhecido, tem alguns longas aí, como Midsommar, O Medo de Baal e mais recentemente Editon. Porém, ele era um diretor, antes dos seus longas, conhecidos pelos curtas que ele fazia e que tinham sempre como temas muito centrados assim no sofrimento. E os dois primeiros filmes que ele faz, que é Hereditário e Midsommar, tem como ali, como eixo principal, o luto, né? Como é um filme de terror, existem elementos ali do filme que são do sobrenatural. Eu sei que isso também faz com que algumas pessoas não queiram assistir o filme, né? Assim, cada um tem sua preferência. Normalmente os filmes de terror, eles são não tão bem vistos, né? Mas o Ari Aster, ele faz parte do que a gente pode chamar agora no cinema contemporâneo norte-americano do novo terror, né? Sim, é essa produção que vem há alguns anos, temos como expoente o próprio Ari Aster, o Robert Eggers com seu filme A Bruxa, O Farol, mais recentemente Nosferatu, filmes como Babadook também, que são filmes que tentam, que a gente passou por um grande período onde o cinema norte-americano de terror tratava o terror muito como uma espécie de parque de diversões, né? Que era a ideia era dar susto numa audiência que frequentava os cinemas. Como essa foi modificando essa ideia de ver o filme, alguns novos diretores que foram entrando no terror começaram a se voltar para eixos dramáticos e roteiros mais bem elaborados e tendo o terror como um plano de fundo, muitas vezes, da sua história. E não é muito diferente do que acontece aqui em Hereditário. Então, vou trazer primeiro para vocês um enredo, para aqueles que não assistiram o filme poder entenderem do que se trata, e um convite também para quem não assistiu, que possa assistir também, porque eu acredito ser um filme muito bom.
Então vamos lá, né? Passar aqui o slide. O filme Hereditário, vou passar para o filme Hereditário, ele conta a história da família Graham, né? E ele começa justamente com a morte da matriarca no filme. Através da morte dela, a gente vai ver como essa família, que é composta por esses quatro membros, a mãe, Anne, seu marido, Steve, e seus filhos, Peter e Charlie, que é o nome da garotinha. Como eles vão processar o luto e como aquilo que a sua avó deixou de herança interfere também nesse processo de luto que eles vão passar. O filme, ele abre como primeira cena, a gente vê uma nota de obituário comum, né, nos jornais, né, que elaboravam ali sobre a morte dessa mulher, que era a mãe de Anne, né, e lia-se, né, nesse material: Ellen Taper, 78 anos, faleceu após uma longa enfermidade na casa da sua filha Anne, em 3 de abril de 2018. Amada esposa do falecido Martin Loy, dedicada à mãe de Anne Loy e do falecido Charles Loy. Querida avó de Peter e Charlie, também deixou seu genro, Dr. Steven, e ela fará muita falta. E aí tem os detalhes, né, acerca desse funeral. Mas logo de abertura, nós, enquanto espectadores, já somos apresentados a uma família que passa pelo luto muito intensificadamente, né? Então a gente tem a personagem central, que é a Anne, né, interpretada pela Toni Collette, pela atriz, e ela tem aí a perda da sua mãe, mas como a gente pode ver na nota de obituário, ela já perdeu o seu pai e também já perdeu o seu irmão mais velho. E agora passa pela morte da mãe, né? Deixando ela ali como a única membra desse eixo familiar, fora o dela, que agora continua, né? A gente vai ver umas questões interessantes de como a artista trabalha e elabora o luto dela, né? Uma das primeiras cenas que é bem interessante é que logo quando ela chega do funeral da mãe dela, ela pergunta para o meu marido, né? Será que eu deveria estar mais triste? Eu não estou sentindo muito essa tristeza. A gente já vê um pouco sobre dicas que está dando acerca da relação dela com a sua mãe, né? E o marido fala que é tudo bem e ela volta a trabalhar. E a gente descobre que ela é uma artista que tem como eixo principal de sua arte a elaboração e criação de miniaturas ou de maquetes. E aí a gente vai ver que através da maquete, que é inclusive uma forma como o diretor também permeia o filme, porque algumas vezes o enquadramento dá a entender, você fica na dúvida, né, se é uma das maquetes da Anne, da protagonista, ou se é de fato algum cômodo da casa deles. E aí, quando você vai ver, tem essa questão da edição, né, que me deixa confuso, que já mostra ali o que eu quero trazer. E aqui eu abro mais uma vez dizendo que essa é uma interpretação minha acerca do filme, com algumas questões da psicanálise, e podemos divergir, né, acerca do que o filme se trata. Mas quando eu coloquei a ideia de inevitabilidade, é porque eu acho que esse filme ele funciona como uma espécie de tragédia sofocliana, né? Moderna, né? É muito comum dos mitos gregos, né, a ideia de inevitabilidade do destino, né? A gente pode ver isso tanto na tragédia de Édipo, na tragédia do próprio Hércules, né, que o filme vai trazer. É um dos planos de fundo do filme é a tragédia do Hércules e a história que ele tem com uma das suas esposas, que acaba trazendo a morte dele. Essa ideia de inevitabilidade, de que você não consegue, de maneira nenhuma, se afastar daquilo que se apresenta como inexorável. Então, eu brinco um pouco nisso no título, dizendo sobre essa qualidade de trauma na modernidade ser algo inevitável, que é um traço da nossa humanidade passar por ele, né? Então, a gente vai ver que ela vai mergulhar nesse luto, através depois da perda da sua mãe, e vai buscar apoio, não só no seio da sua família, mas principalmente no seu trabalho, né? No seu trabalho artesanal. E você vai perceber que as miniaturas que ela está fazendo, elas giram em torno dos últimos meses ou dias, a gente não sabe bem, que sua mãe passou com
com ela, né? A gente percebe que ela tinha um vai e vem com a mãe, mas nos últimos anos, pela enfermidade que a mãe teve, ela trouxe a mãe sob seus cuidados e ela vai fazer uma exposição artística e dentro dessa exposição está trazendo lá os últimos dias que sua mãe passou com você. Então você tem algumas miniaturas tratando o tempo da mãe com ela no hospital, depois com ela em casa e alguns momentos da sua vida, né? Então você percebe que isso é um processo de como ela vai tentar elaborar o trauma. Uma coisa que eu quero trazer aqui também é a ideia, e aí eu pego na esteira que o Joel Birman, né, um psicanalista, psiquiatra importante do nosso campo aqui no Brasil, ele vai trazer, as referências vão estar ao final, em alguns seus livros e algumas apresentações que ele faz, que é a ideia de dor, sofrimento, trauma e angústia. Eu acho que é um eixo interessante para a gente perceber como esses quatro temas circundam a história dessa família, né? Primeiro, a ideia de dor como uma experiência imediata, né? Ela é frequentemente paralisante e, por vezes, indizível. E ela está diretamente ligada à ideia de trauma. O sofrimento, o Birman vai diferenciar, é justamente o processo de subjetivação, né? Ocorre quando o sujeito ele consegue transformar a dor em algo comunicável, atribuindo a um destino ou a um sentido psíquico. E o trauma é justamente é, a forma onde a dor não consegue ser direcionada, ela continua e é marcada por uma permanência e uma certa impossibilidade, onde o sujeito se vê como se fosse uma forma barrada de agir ao mundo, né? Deixando entregue à repetição e uma experiência indizível, que não consegue simbolização. E isso é marcado no filme quando essa experiência de luto pela mãe, ela não consegue ser simbolizada, porque ela fica atrasando, né, o prazo que ela tinha para entregar essa exposição para a galeria, então você consegue ver que ela está pouco ainda transtornada, e assim, são alguns minutos no começo do filme, e aqui, gente, obviamente eu vou dar alguns spoilers do filme, mas eu acho que isso não estraga a experiência de quem não assistiu ainda, é um filme muito impactante para ser visto. Em algum momento do filme, ela vai perder também a sua filha mais nova, que é essa que está aqui na foto, na parte de baixo, que é sua filha Charlie, um acidente de carro que ela está com o irmão dela, né? Ela estava indo para o hospital com o irmão porque ela sofria de uma alergia e ela coloca, né, cabeça, então tem um acidente, né, ali que envolve ela. E aí a gente tem a personagem principal, que é a Anne, tendo mais uma perda, que é a perda de sua filha. E aí é justamente o que o Birman quer trazer, né? Aquela dor que não estava conseguindo ser simbolizada, ou seja, passada por um estágio de sofrimento, ela entra num estágio de trauma, quando há a repetição dessa dor, né? Então, as miniaturas, as formas de simbolização que mostravam a possibilidade de transformação em sofrimento, é uma espécie de tentativa que falha porque ela inevitavelmente é atravessada pelo trauma mais uma vez, né? Eu peguei alguns trechos aqui também para ilustrar de luto e melancolia, como Freud vai apresentar o luto como esse processo psíquico diante da perda de um objeto amado, que não necessariamente é uma pessoa, né? Pode ser um ideal, uma abstração, né? E aí ele vai dizer que o luto ele é justamente um trabalho que é carregado de materialidade, né? Que exige do eu a dolorosa tarefa de desvincular-se do objeto perdido. Ou seja, a libido que era investida nesse objeto, ela precisa ser retirada, e ele vai dizer, pouco a pouco, com grande dispêndio de tempo e energia, como se cada memória fosse um fio, né, a ser desatado, né? Então, o luto ele vai se normalizar como esse processo de trabalho inevitável, e tem uma certa simplicidade, mas é uma dinâmica bem complexa, e a prova da realidade impõe-se sobre o desejo de permanecer ligado ao que já não existe. Então, a gente vê a personagem passando por isso, né? A tentativa, né? E aí o Freud vai dizer que a melancolia é a irmã sombria do luto, né? Ela surge quando essa perda ela é internalizada e transforma-se em um rebaixamento de sentimento de autoestima que se expressa em autorrecriminações, né? A relação com o objeto ela fica longe de ser simples e sendo atravessada por um conflito de ambivalências dividido entre amor e ódio. Na melancolia, esse processo adquire outros contornos, né? O sujeito é capaz de reconhecer o que perdeu, que a perda é de algo ideal, não palpável,
volta-se contra si mesmo num delírio de inferioridade. E aí, que o Freud chama de uma regressão narcísica, né? No luto é o mundo que se torna pobre e vazio, na melancolia é o próprio eu. E a gente vai ver justamente de como essa tentativa que essa família tem de elaborar o luto, que está presente e constante através desses traumas da perda, é passada, né, por uma barreira intransponível, né, podemos assim dizer. Em determinado momento do filme, a Anne vai explicar, né, para as pessoas como foi a perda, né? Ela diz que o pai dela morreu quando ela era criança, ele tinha uma depressão psicótica e ele entrou em surto e ele parou de comer. Então ele morre por inanição. Depois o seu irmão é dito como uma pessoa que sofria de esquizofrenia e ele acaba também se matando, colocando a culpa na mãe dela. Aí a gente vai ver, né, que ao decorrer da ideia que o filme quer nos mostrar, sendo um filme de terror, algo sobrenatural, né? A mãe da Anne, ela participava de um culto e esse culto tem alguma questão acerca da família, né? E o que que a família significava, né, para esse culto. Mas antes de eu desembaraçar o enredo do filme, eu queria continuar nessa reflexão acerca do luto, da melancolia e da chave que o Birman vai trazer. Um determinado momento do filme, a gente vai ver que esse culto ele começa a se apossar não só dessa família, mas também da casa onde eles moram, né? E a gente vai ver que eles conseguem escrever em alguns móveis, alguns objetos da casa, algumas palavras, né? O próprio enredo do filme ele não toma um tempo para dizer o que essas palavras significam. Fica a caráter ali dessa ideia de uma caracterização sombria do que está acontecendo e o espectador ele só vai ter a noção geral nos momentos finais do filme, né? Mas uma dessas inscrições que a gente consegue ver no filme, que eu destaquei aqui, até porque é uma cena muito rápida, são essas palavras aí, né? Que eu vou tentar pronunciar aqui para vocês. Porque eu acho que é um interessante desdobramento do que eu estou querendo trazer aqui, principalmente para entrar na ideia de que eu acho que simboliza o título do filme, que é hereditário, então uma certa hereditariedade da angústia, né? Nesse mal-estar moderno, trazendo sobre, como chave de interpretação, o que o próprio Birman vai dizer, né? Então a gente acompanhou, recapitulando, a ideia de dor como um momento que ela pode ser transformada em sofrimento quando ela consegue ser simbolizada, e quando ela não consegue ser simbolizada, ela permanece enquanto trauma. E aí, enquanto trauma, a gente chega na angústia. Mas para passar, né, para esse processo de angústia, há aquilo que o Birman vai definir enquanto caos e catástrofe. Por isso que eu achei interessante destacar essas palavras que o filme nos traz, né? A gente pode ler como se a primeira palavra, né, lefetuk, em hebraico significa abrir. E pandemônio é o significado que tem, inclusive, na língua portuguesa, né, de confusão, de caos, né? Ou seja, pronto, que era, daqui a pouco eu vou trazer. Que significa essa ideia de abrir o caos. É a partir do momento ali do meio do filme que essa ideia de abertura para o caos ela vai se introduzir. Eu achei que isso casa com as definições que o Birman quer trazer para a gente sobre caos e catástrofe, né? O Birman vai dizer que o caos é compreendido como uma experiência subjetiva marcada pela indeterminação, pela imprevisibilidade e pela perda de controle. Quando o Birman está trazendo essa reflexão acerca do sujeito na contemporaneidade, ele está trazendo isso como parte daquela ferida narcísica que o Freud trouxe, né? Que é a ideia de que a angústia ela vai ser inaugurada como categoria, como sentimento na modernidade, porque é na modernidade que a gente vai perder alguns eixos importantes que a humanidade tinha como base, né? Um desses eixos é as chamadas feridas narcísicas do Freud, né? Primeiro com Copérnico, né? Quando a gente perde essa ideia de que o mundo é o centro, né, do universo, depois com Darwin, né, de que a gente seria o centro da evolução, e depois com Freud, né, quando a gente descobre que a gente também não é o centro da nossa própria casa, né, que é o inconsciente, que é aquilo que é oculto tem uma relevância também muito forte.
Mas a ideia de causa que se instaura no filme é através do sobrenatural, né? Quando você percebe que tem algumas pessoas que é esse culto, enfim, satânico e tal, por detrás controlando a vida daquela família, né? Tanto que essa ideia de maquete no filme, ela serve como profissão da personagem, mas é uma ideia também de que existe algo por trás dessa família que está, né, conduzindo, né? Mas, enfim, se aprofundando pela reflexão do Birban, né? Ou seja, trata-se de o caos, né? Trata-se de uma vivência em que o indivíduo ele não consegue identificar as forças em jogo nem antecipar os acontecimentos. Ele sente-se imerso em um estado de desorientação que dissolve as suas referências espaciais e temporais. Essa condição intensa e desnorteadora, comparável a um turbilhão ou a um vulcão de forças, provoca a sensação de perda de solo e de norte existencial. Quando esse caos é intensificado, ele se aproxima da experiência da catástrofe. Na catástrofe, além de desorientação, emerge o temor eminente da morte. E morte é justamente o que perpassa toda o trauma familiar e hereditário. É as constantes mortes que essa família tem e que irrompe o momento dela de trazer uma ideia de simbolizar esse luto, né? Então, nessa ideia de catástrofe, há essa impregnação de uma vivência de fantasias ameaçadoras e forças desconhecidas. É interessante que nessa exposição o Berman chega a dizer acerca do terror, né, que envolve também a catástrofe, justamente como experiências, ele até utiliza os termos fantasmagórico e diabólico, né, que a gente pode se aproximar também dos termos que o Freud utiliza ali quando ele vai falar sobre o infamiliar, né, em algumas das traduções que ele traz. Bom, tanto o caos quanto a catástrofe, elas expressam uma experiência psíquica profunda e universal, que é a angústia, que revela justamente a vulnerabilidade do ser humano diante do imprevisível. E para mim, o Hereditário ele se firma como uma grande metáfora da angústia. Eu sei que eu inicialmente falei de um filme sobre luto, mas luto é vamos dizer, é o cenário que a gente é apresentado para o filme, mas ele passa essa ideia de angústia de uma maneira muito interessante. Para nós, espectadores, que ao começar do filme a gente não entende todo o enredo, e assim como os personagens que estão envolvidos nele também não entendem. E a reflexão que eu quero trazer aqui, aí já entrando na ideia que o filme traz por detrás dessa seita, a gente vai descobrir que essa seita está ligada a uma religião, né? Enfim, isso não é muito bem explicado também, que a mãe da Anne participava, onde eles estavam tentando invocar um demônio antigo aí chamado Paimon, né? Depois a gente pode ver se Ricardo tem algum comentário acerca dessas matérias ocultistas aí. Mas, enfim, esse demônio que eles estão tentando invocar, eles precisam de um receptáculo. E esse receptáculo precisa ser um homem. Então, subentende, né, fica subentendido que a mãe tentou primeiro com o filho masculino dela, que era o Charlie, né, que era a irmã da Anne, não conseguiu, a gente não sabe muito bem, a demônia continua aqui. A gente não sabe muito bem por quê, e agora está tentando trazer ele através, a gente tem essa revelação do filho mais velho da Anne, né? E, enfim, quem quiser se aprofundar, até porque o filme não se aprofunda, porque esse não é o eixo principal é a ideia de angústia que atravessa essa família, mas esse demônio, enfim, tem a ver aí com uma história da demonologia, da goética, e da ideia de um demônio que vai trazer prosperidade para aqueles que o adorarem, né? Então, esse culto por detrás dessa família tenta invocar essa criatura justamente para ter riquezas, enfim, prosperar, né? Mas isso atravessa as personagens como essa experiência de indizível mesmo, né? E aí a gente vai ver, né? O Birman ele vai trazer no final da sua reflexão que essa angústia se torna ainda mais evidente com a passagem do mundo pré-moderno para a modernidade. A mudança ali que é percebida da ideia de natureza para a ideia de cultura. O Birman vai tirar muito das suas reflexões a partir de uma leitura que ele vai fazer da ideia de mal-estar na civilização e na contemporaneidade. É essa passagem que o Freud, né, o texto do Freud, vai justamente falar sobre o que caracteriza a civilização, o que caracteriza a cultura na modernidade é a ideia de mal-estar, é a ideia de angústia. O Birman continua, né? Com o declínio da regulação teológica e transcendente,
o universo ele vai passar a ser concebido como infinito e sem fronteiras. Ou seja, tinha um eixo que delimitava a visão de mundo, cosmologia, cosmogonia, enfim, como a gente quiser, da humanidade, e não permitia esse florear de questões, né? Foi só com o avanço, enfim, e a chegada da modernidade, e aqui a gente sabe que o encontro colonial também perpassa isso, é o universo que ele passa a ser concebido como infinito, sem fronteiras, e nesse novo contexto o ser humano vai perder todas as referências absolutas que orientavam a distinção entre certo e errado, né? Sendo lançada na imanência das relações sociais e na responsabilidade de escolhas próprias. Mais à frente, o Birman vai dizer: sem um código divino que determine a verdade e a moral, a existência passa a ser marcada pela incerteza e pela necessidade permanente de se decidir. Surge, então, assim, a angústia, como própria condição da modernidade. A liberdade é acompanhada da responsabilidade e da ausência de garantias absolutas. A transgressão deixa de significar apenas a violação de uma lei divina e passa a refletir a condição humana em um mundo sem fundamentos transcendentes. E aí, para mim, por isso que eu acho que o Hereditário é uma tragédia moderna, porque ele elabora bem essa ideia por detrás do pré-moderno, né? A ideia de uma entidade a ser invocada, né? Uma entidade antiga, né? Muito difícil, inclusive, de se ter alguma... Muito difícil, inclusive, de se ter... Perdão, o barulho, estava passando uma ambulância. Muito difícil, inclusive, de ter lastro na cultura pop, né? Né? Algo que a gente costuma ver, traz para mim essa ideia de uma certa emergência do pré-moderno, né? Que vem a ser recuperada pelo filme. E a ideia de angústia que perpassa toda essa família justamente pelos eventos que são decorridos das constantes mortes, né? E aí, por fim, para traçar um elemento que eu também queria trazer, a ideia de hereditariedade, né? O título do filme é Hereditário, e a gente vai ter uma ideia aí perpassando de uma certa herança psíquica, que essa mãe, essa matriarca da família vai inaugurar, que vai sendo passado para sua filha também e, por consequentemente, sua família, né? É outra reflexão que a gente pode fazer desses processos de angústia, de luto, de dor, de sofrimento, que é a ideia daquilo que uma reflexão que é possível fazer no filme de que a ideia de continuidade familiar é uma ideia também de continuidade dos traumas familiares. A gente vai perceber na história da protagonista, da Anne, que ela não queria ser mãe, né? Tem um diálogo que ela tem com o filho dela, durante um sonho que ela tem, onde o filho dela pergunta, né? Por que você tem medo de mim? E ela vai responder na lata assim, ela fala, eu nunca quis ser sua mãe, né? No momento que ela realiza, que ela bota isso para fora, esse indizível para fora, ela até bota a mão na boca. Aí o filho dela no sonho pergunta, né? Ela vai falar, por que você não queria ser minha mãe? Ela vai explicar que ela estava com muito medo, que ela nunca sentiu vontade de ser mãe, mas a avó do menino, né? A sua mãe, a matriarca da família, tinha pressionado ela a ter o filho. A gente descobre depois que a avó estava pressionando porque precisava de um receptáculo para essa, enfim, deidade demoníaca aí, né? Mas aí continua essa conversa através do sonho, né? Então ela pergunta assim, então por que você me teve, né, como filho? Ela falou, não foi minha culpa. Aí o filho pergunta, como assim? Ela fala, tentei, né, terminar essa gravidez de todas as formas possíveis, né? Tentei provocar um aborto, fiz tudo aquilo que as pessoas me disseram para eu não fazer. E aí, de todas as maneiras possíveis, né? E aí o filho termina, né, o sonho, né, dizendo, né, você tentou me matar. E quando ela acorda, né, com essa reminiscência dessa verdade que irrompe ela e que retorna, né? Que ela nunca quis ser mãe e que ela se percebe dentro do eixo, fazendo a reflexão dessa ferida narcísica, de que a gente muitas vezes não é dono dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios destinos, fazendo a revelia aquilo de que outras pessoas querem, né? Essa ideia de hereditariedade como não só aquilo que a família quer passar pelo seu legado, mas também que quer queira, quer não, passa pelo seu trauma, né? Então, essa ideia de o horror construir uma certa crítica também à forma familiar. Inclusive, se a gente pega os papéis de gênero que Hereditário nos apresenta,
eles são um pouco subversível, principalmente no que a gente já conhece da indústria cultural, do cinema, especialmente desse certo patriarcado burguês, né? O eixo familiar está nas mães, apesar de ser a ideia de que esse demônio vai ser invocado precisa de um corpo masculino, são os eixos da mãe que convém toda a trama, né? Inclusive o pai, ele é uma figura meio apagada, assim, né? Vou até voltar o slide aqui para... O pai, ele é meio que uma figura apagada, assim, do filme, né? Ele, inclusive, toma o papel de que muitas vezes o gênero feminino é atribuído, que é a ideia do papel de cuidado. É ele que vai tentar manter a família centrada para passar por esse da dor ao sofrimento. Ele é uma das poucas pessoas que conseguem fazer esse processo de luto, mas a gente chega aos finalmente do filme, que é bem um pandemônio mesmo assim, né? Acontece, os últimos 5 minutos do filme, eles são muito intensos, porque ele, enfim, vai amarrar toda essa ideia de terror, toda essa ideia dessa invocação desse demônio, enfim, né? Mas o que eu queria trazer é justamente nesse momento final de hereditariedade, a ideia que está lá no centro dos estudos da histeria do Freud, que é o retorno do reprimido, né? Os traumas não elaborados dessa família, elas vão se manifestar sob a forma simbólica monstruosa dessa invocação, mas também é daquilo que passa, né, de uma mãe para sua filha e dos desejos que ficam ali reprimidos e que não são muito bem simbolizados nos personagens, né? E aí a gente chega ao fim da história que agora eu vou ter que dar um spoiler maior para vocês, né? Que essa invocação ela é concluída, né? E ela é concluída através da morte de todos os personagens que estão ali presentes. Ou seja, essa família, ela, na simbolização que eu quero trazer aqui para vocês, ela não consegue passar e isso vira uma dor tão grande que ela mesma se transforma no trauma, né? E é justamente como o Birman quis trazer, o trauma é justamente a iminência de morte, né? Essa angústia é justamente a iminência de que a gente não tem o que fazer diante da imprevisibilidade da vida. E aí, amarrando, né, como essa ideia de uma certa tragédia moderna, aquilo que as tragédias gregas clássicas tinham e que grande parte da psicanálise é baseada nesses personagens, é justamente, mesmo por ignorância, mesmo quando se tem conhecimento, é inevitável descobrir a verdade por detrás quando já é tarde demais e quando a gente se percebe. Isso eu estou querendo trazer no enredo do filme, né? Já é tarde demais, né? Então, para mim, o filme ele vale a pena, mesmo com os spoilers que eu dei aqui, para ser visto, justamente como essa metáfora moderna, é ao mesmo tempo clássica, né? Se agarrando em alguns clássicos dos gregos, para a ideia de que, às vezes, essa intensidade da dor não simbolizada, ela é tamanha que ela se transforma num trauma, né? Uma violência catastrófica onde a gente não tem uma elaboração de sentido, né? Deixa eu ver se eu tinha. Acho que era isso, como minha exposição principal, né? E aí a gente pode. Eu vou apresentar aqui rapidamente as referências que eu utilizei, né? Além de Luto e Melancolia. O livro do Joel Birman, Sujeito na Contemporaneidade, e uma apresentação, exposição que ele tem, Café Filosófico, Caos e Trauma no Mundo Contemporâneo, né? Quem quiser tirar print para depois ver aí, né? Depois eu boto de novo para ficar pro depois, mas eu vou tirar aqui para a gente poder discutir um pouco sobre, tá bom? Obrigado, Jaider. Quem tiver perguntas, comentários, pode levantar a mão. E antes de passar a palavra para a Jamile, eu queria só lembrar, Jaider, para você falar um pouco sobre o simbólico, respondendo Kiara, né, que tinha perguntado no chat. Mas pode perguntar, Jamile, que aí eu respondo mais de uma. Beleza, porque eu acho que também, de certa forma, vai ter um pouco a ver. Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Eu acho que vai ter um pouco a ver também com a pergunta que foi feita. Eu estava pensando, esse filme é um filme muito legal, eu gosto bastante dele. E
o mais interessante de quando a gente vai pensar numa obra cinematográfica, de arte de uma maneira geral, é que a nossa capacidade de interpretação dela transcende o que vai muito além do que o autor, ou enfim, né, o roteirista, diretor, pintor, o que for, tinha em mente. Então, existem várias teorias sobre arte, mas eu gosto muito da ideia de que quando a arte é produzida, ela sai do controle de quem fez aquilo, né? E aí existem várias possibilidades de interpretação. Por isso que, obviamente, toda essa interpretação que você traz aqui, ela também vai estar correta. Mas eu queria pensar também um pouco mais além e pensar também a partir da perspectiva do real, né? Vendo a partir dos registros, quanto a cena que, de alguma forma, é a cena que vai mover o filme lá no início, né? O acontecimento que vai mover o filme, o quanto aquilo aparece de uma maneira que parece muito uma irrupção do real mesmo, né? Acho que quem está aqui está apostando nos spoilers, mas basicamente isso a gente acaba vivenciando de certa forma enquanto a gente está assistindo também, porque não é algo que a gente está esperando que aconteça. E eu lembro sempre do Paulo Gabriele, né, da Escola Brasileira. Ele teve uma vez no CIPS, e aí ele conversando com a gente, falando, né, sobre o RSI, e, e uma vez até na escola também, ele falando sobre isso, ele estava explicando e de repente houve um barulho lá fora. E aí ele parou a explicação e todo mundo ficou, aquele espaço de uns 3 segundos de puro silêncio, em que você tem um barulho que invade e que não há uma explicação sobre ele. E aí, depois disso, é que se começa a teorizar. Foi um carro, foi, enfim. Ele usou isso, inclusive, para poder falar sobre o que era o real, né? Que é isso que aparece, e esses 3 segundos que a gente não tem o que dizer. Daí a simbolização que vem depois. Aí a gente pode pensar também no. Eu sempre falo o nome dele em inglês, mas vamos lá. A gente pode pensar também no Paimon como uma grande simbolização para o real que invade. A gente pode ver essa construção toda como uma construção que vai tentar dar conta dessa morte, né, dessa coisa que acontece. Um outro ponto que eu queria comentar, Jaida, eu acho que você também pode comentar por cima, porque não é exatamente uma pergunta, mas é algo muito legal, é que você trouxe uma citação falando que sem o código divino resta apenas a angústia, algo assim, a citação do Birman. E aí eu estava me lembrando do texto, o outro que não existe, os seus comitês de ética, que é uma conversa, na verdade, entre o Millet e o Lohan. E aí eles vão dizer de uma maneira que lembra um pouco o que o Bauman fala sobre a liquidez, enfim. Ele vai falar, os dois vão falar sobre a queda das instituições que de alguma forma dão, não uma forma, mas eu vou usar esse termo, né? Dão uma forma para esse grande outro. E a religião, por exemplo, é uma delas. E aí eu fiquei pensando, eu queria que você comentasse, porque eu acho que é legal, que eu entendo o que eles estão trazendo nesse texto, mas por outro lado, eu não tenho certeza se dá para concordar logo assim de saída, porque apesar de haver a queda de diversas instituições que regulavam esse grande outro, essa queda ela não se dá de uma forma, de uma maneira uniforme, porque, por exemplo, a religião, aqui no Brasil a gente vê que ela ainda tem um papel em alguns grupos, e a gente tem outras coisas que vão surgindo também aí, como, por exemplo, de alguma forma o mercado. Ele entra aí também como algo, uma certa, não é uma instituição, mas é alguma coisa que regula esse grande outro. Então, não sei se dá para a gente falar mesmo de uma certa queda, não uma queda do grande outro, mas uma queda desses sólidos, de uma forma tão radical. Mas basicamente era isso. Eu queria que você, se pudesse, comentar um pouco assim. Claro, claro, perfeito. Acho que dá para a gente fazer uma apanhada, né? Primeiro respondendo a Chiara e também parte da sua questão, né, Jamília, acerca do que eu pensei enquanto simbolização. Para mim é muito o que você trouxe, na ideia de que, trazendo a teoria do próprio Lacan, né, a simbolização vai ser algo que vai nos proteger do real. Então, o próprio Birman, né, quando ele traz o sofrimento como a ideia de passagem da dor para algo dizível, é essa construção que a gente faz, pegando o enredo do filme, do luto, né?
Ou seja, quando a gente consegue transformar isso em algo construído, né? Há um trabalho de elaboração. Na personagem, isso perpassa pela própria questão profissional dela, enquanto artista que simboliza isso, né? Mas como você colocou, né, da situação que você passou, eu acho que isso dialoga muito com os filmes de terror, né? É a ideia do real, né? Eu acho que esse filme trabalha muito bem a ideia do real. Para vocês terem ideia, quando ela perde, o personagem perde a filha dela, Charlie, é num acidente de carro, um acidente bem bizarro assim que acontece. Há uma decapitação nesse acidente, mas a gente, quanto espectador, a gente não vê. E a gente, pela ótica do seu irmão, né, do Peter, do personagem que está dirigindo, ele é um grande, talvez uma representação filmográfica assim do real, né? Ele não consegue naquela hora entender o que aconteceu assim. A gente fica meio confuso porque ele para o carro, mas depois passa um momento em silêncio assim, chega a ser uma parada desconfortável. Ele começa a andar um pouquinho, começa a acelerar um pouquinho, ele vai voltando para casa. Ele não consegue, né? E aí ele entra em casa, ele deixa o carro assim meio aberto na garagem, entra em casa, deita na cama dele e você não sabe se ele dormiu ou não, porque quando a câmera abaixa de novo, ele ainda está com os olhos abertos, você não sabe se ele ficou lá, né, nesse estado, né, caótico, de catarse, assim, de meio que sem, né, conseguir, e aí a gente só ouve a mãe descendo as escadas e entrando no carro, e ela dá um grito, enfim, ela vê parte do corpo da sua filha ali, né. Eu acho que o filme trabalha muito essa questão, né, desse certo inominável, desse certo excessivo, né? Certa terror mesmo, né? Que invade, né? Então essa experiência do real, quando ela invade, é, ela precisa de uma capacidade da gente, talvez, de passar por isso, né? O filme ele mostra algumas tentativas, né? Por exemplo, é comum nos Estados Unidos, a gente vê muito isso em filmes, esses núcleos, né? Às vezes eles são, inclusive, feitos em igrejas católicas, que é a ideia de terapia em grupo, né? Você vai e fala, né? Tem aquela reunião, todo mundo fala o seu nome, né? Oi, não sei o quê, e aí você conta um pouco, né? Ela vai numa sobre luto e ela tenta fazer algum tipo de terapia nesse sentido. É engraçado porque isso é uma tentativa dela escondida da família. Ela fala que está indo para o cinema, mas é quando você vê ela está indo justamente fazer essa terapia em grupo. E depois a própria arte dela, que é também sua profissão, e isso o filme lida de uma maneira muito interessante, porque como é a profissão dela, não é só um artifício que ela faz artístico mesmo, como hobby, ela tem uma cobrança, né? A galeria fica toda hora mandando e-mail, fica ligando, deixando mensagem, né? Ah, se você quiser adiar, a gente entende, mas manda umas fotos aí, a gente quer saber como é que está esse processo e a arte dela está justamente ligada ao processo de simbolização dela da perda da mãe e depois da perda da filha. É interessante que tem uma cena meio perturbadora que ela faz miniaturas em grande escala, né? São miniaturas, mas são grandes assim, né? E ela começa a fazer a reencenação do acidente da filha dela. E aí o marido entra assim, fala, ele fica meio perplexo assim, tipo, precisa disso? E ela fala, ah, como assim precisa disso? Essa é a minha maneira de lidar, né? Então, a gente também tem um aspecto muito interessante do filme, que é como as diferentes, essa certa individualidade na simbolização também, né? Como um processo de simbolização para uma pessoa, ela é muito diferente, né, de uma para outra. E pode ser para uma pessoa, inclusive, muito perturbador, certas formas que a gente tem de simbolização através desse processo do luto, né, do trabalho do luto. E aí, entrando na segunda questão que você tocou, no comentário que você fez, Jamil, a reflexão que o Birman vai fazer da, da entrada da modernidade, que inaugura esse sentimento de mal-estar, de angústia, ele traz essa ideia do divino nas sociedades pré-modernas. Ele até cita o Pascal, né? Uma citação que ele fala de quando Pascal faz referência ao espaço, né? É uma ideia muito antes da irrupção do processo científico também, né? Ou seja, assim,
por mais que a religião, né, como você tocou no Brasil, por mais que a religião ela tenha ela seja ainda um eixo central na nossa sociedade moderna, ela hoje tem que lidar com um certo saber da humanidade que existe uma possibilidade de outros infinitos e da possibilidade de o Birman ele vai fazer de uma solidão, por exemplo, né? Ela tem que lidar com isso, né? Eu acho que essa é a diferença que ele quer trazer. Por mais que a gente tenha hoje eixos religiosos, e você cita muito bem a ideia de eixo, inclusive do próprio capital, né, como sendo esse eixo também divino, eu acho que a diferença para, sei lá, das sociedades pré-modernas é que isso não era posto talvez em dúvida, né? Pelo menos da maneira que a gente faz enquanto história do mundo, né? A gente pode ir para outros eixos históricos hoje, de outras sociedades, de como elas se comportavam, mas eu acho que, enquanto concepção de história do mundo, a gente pensa muito nessa transição que a modernidade inaugurou e que, inclusive, faz parte da inauguração da própria psicanálise, né? Então, tem alguns críticos que vão dizer que a psicanálise só surge, inclusive, com a modernidade, né? As concepções de sofrimento, de angústia, elas se dão pela, diferentemente da historicidade que a gente vê em alguns autores trazendo do inconsciente, algumas das categorias, né, de repressão, como a gente está estudando no módulo desse ano de 2026 no CIPS, a própria ideia também de destrutividade, ela tem um rompimento aí desse real que é a modernidade. É, saber, né, se alguém mais tem algum comentário ou dúvida também. Então, gente, ninguém tem dúvida, nada para comentar. Nesse caso, então, a gente finaliza. No mês que vem, a gente tem Jamile César, que vai apresentar a morte e vida severina, a medida do homem não é a morte, mas a vida, no dia 11 de maio. Estão todos convidados. E até a próxima. Valeu, pessoal. Agradeço a participação e a audiência de todos e estejam presentes no mês que vem para essa apresentação de Jamile também, tá bom? Tchau, tchau para todos.